Nós vamos falar mais agora sobre a atividade econômica. Nós tivemos hoje a divulgação de vários indicadores que apenas confirmam essa perda de ritmo da recuperação. A prévia do PIB, que é calculada pelo Banco Central, apontou uma queda de 3,34% no mês de maio e 2,9% em um ano, na comparação anual. Isso é reflexo basicamente da greve dos caminhoneiros, o que ocasionou em termos de piora da atividade dos vários ramos. Nós já tivemos balanço aí de indústria, comércio, serviços, todos com quedas históricas. Aí isso acabou afetando, claro, a projeção para o fechamento deste ano. O relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, nesta segunda apontou uma projeção média do mercado financeiro para o crescimento deste ano em 1,5%, caiu mais um pouco em relação à semana passada, o relatório da semana anterior, e o FMI, que vinha elevando a previsão de crescimento da economia brasileira, dessa vez cortou, ainda está prevendo um crescimento maior do que essa média do mercado financeiro. A projeção está em 1,8%, mas o FMI fez essa revisão também para pior. Nós estamos na linha com o Thiago Xavier, que é economista da Tendências Consultoria. Thiago, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, Thiago, eu queria saber como é que você vê essa piora geral, o IBCBR com uma queda de 3,34%, é uma prévia do PIB, pode não se confirmar, mas é uma sinalização importante, mais uma, do impacto da greve e da performance mesmo da economia brasileira, não é? Perfeito, Denise. O IBCBR, ele veio mesmo a chancelar, a sintetizar a elevada perda que a gente observou na economia em maio, né? Como você bem lembrou no início, essa perda foi disseminada entre os setores. A gente viu a indústria de transformação ter sido bastante afetada. Você teve uma série de segmentos importantes desarticulados, mas essa queda não se restringiu à indústria, comércio ampliado, serviços. Então a gente viu mesmo uma perda generalizada em maio, muito em função aí pelo impacto da greve dos caminhoneiros que atingiu a partir do dia 20, aí, os últimos dias aí do mês de maio. Agora, em relação à possível retomada de atividade, você acha que o mês de junho já poderá apresentar uma diferença muito grande? Porque o mesmo relatório Focus do Banco Central mostra aí uma queda da previsão de inflação, né? Nós tivemos um salto da inflação por problemas de desabastecimento, mesmo perda de produção, mas agora o relatório Focus está prevendo uma inflação para este ano em 4,15%. Né, houve uma redução e prevê para o mês de julho a 0,33%, agosto 0,10%, setembro 0,21%, então voltaríamos mais ou menos ao ritmo de inflação que nós tínhamos antes da greve. Perfeito, Denise. Em relação à sua primeira pergunta, quanto à capacidade da economia de reverter as perdas de maio, a gente acha que parte dessas perdas, sim, são passíveis de reversão, principalmente em alguns setores que eles conseguem intensificar o ritmo de produção em junho, né? Tem alguns setores, como a gente sabe, que ele tem essa capacidade de flexibilizar, você consegue intensificar um pouco. Isso já foi mostrado por alguns indicadores importantes de junho, quando a gente olha a produção de veículos, avaliados pela Anfavea, a gente viu que ela consegue crescer em junho em magnitude maior ainda a perda de maio, as vendas de veículos. Então, assim, em parte desse impacto trazido pela greve dos caminhoneiros são reversíveis. Outra parte, na nossa avaliação, não pode ser recuperado. Um exemplo disso é o caso da agropecuária, quando a gente olhou a elevada mortandade de animais, então acaba prejudicando toda essa cadeia produtiva das aves, acaba prejudicando essa parte de produção proteica animal. Nesse sentido, a gente tem uma atividade econômica que foi mais uma vez afetada. Uma série de fatores nos levam hoje a olhar para um futuro e imaginar que a economia deve crescer menos do que a gente esperava. Além desse quadro das eleições, um quadro extremamente aberto que mostra uma série de candidatos com programas econômicos extremamente distintos e esses candidatos com um grande potencial de ganhar as eleições. Então a gente tem uma série de fatores, o cenário internacional mais volátil para as economias emergentes, menos favoráveis para economias emergentes como é o Brasil, o câmbio, um real mais desvalorizado, mostra um pouco isso, quanto o cenário internacional não é mais tão favorável como era no começo do ano. Então, uma série de fatores nos levaram a projetar que a economia deve crescer menos nesse ano. Nesse sentido, como as famílias podem consumir menos, isso também é um fator
de que a inflação não gere uma pressão demasiada, né? As expectativas da inflação estão ancoradas e a atividade econômica não deve crescer tanto. Então, com isso, a gente tem uma série de fatores para que a inflação continue em um quadro acomodado, embora a atividade crescendo menos. A gente tem um cenário internacional mais adverso, especialmente pelos riscos relacionados à guerra comercial, mas o FMI, por exemplo, manteve a previsão de um crescimento de 3,9%, o que é um crescimento importante para a economia mundial, mas reduziu da América Latina, reduziu projeção para o Brasil, contando com o tombo que a Venezuela vai levar mais uma vez. Então, a América Latina seria um problema maior, mas o Brasil parece não conseguir aproveitar esse bom momento ainda que temos no exterior em muitos aspectos, né? Perfeito, Denise. A questão do Brasil no mercado internacional, na minha avaliação, são dois fatores. Tem um fator externo que afetou o mundo inteiro, que é a questão de quantos juros americanos devem subir. O nível de quantos juros americanos sobe afeta todas as moedas do país e, ao mesmo tempo, como você bem lembrou, as tensões comerciais. Essas tensões comerciais, a guerra comercial do Trump, principalmente com a China, como que a gente tem visto, passou da retórica e começou a ter uma série de medidas. O aço foi uma das medidas emblemáticas. Então, a gente tem uma série de fatores externos, mas também tem fatores internos. E o principal fator interno é a elevada incerteza que a gente tem aqui domesticamente, tanto quanto o ritmo da capacidade do crescimento econômico. Nós estamos revisando esse crescimento para baixo, como você bem lembrou, a Focus, essa pesquisa tem mostrado isso. E então você tem um otimismo menor com o crescimento da economia esse ano e, ao mesmo tempo, as próprias eleições. À medida que a gente se aproxima do desfecho eleitoral, a gente cresce essas incertezas, já que quando a gente olha as pesquisas, não tem um quadro claro de quem deve ser, ou qual deve ser o novo presidente. Certo, nós conversamos com o Tiago Xavier, que é economista da Tendências Consultoria. Tiago, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, ouvintes, uma ótima tarde.